O Eterno cuida de mim, por isso não vivo em falta. Essas palavras resistiram ao tempo. Elas atravessaram gerações, sobrevivendo a guerras, a perdas, a reconstruções. Foram pronunciadas por reis antes de batalhas, por mães em noites de angústia, por pessoas em ruínas que ainda assim escolheram confiar. Estão esculpidas em lápides, tatuadas na pele e escondidas no íntimo de quem já buscou sentido no caos. Porque essas palavras não são apenas uma oração, elas são uma ancoragem. Mas e se eu te dissesse que esse versículo não é só espiritualidade? E se eu te dissesse que ele é também uma ferramenta de reprogramação mental? Que ele é um sistema de pensamento tão poderoso que muda a forma como você enxerga dinheiro, escassez, abundância, sentido e direção? Napoleon Hill, autor do lendário Think and Grow Rich, passou mais de 20 anos mergulhado na mente dos mais bem-sucedidos da história. Ele entrevistou mais de 500 milionários, homens e mulheres, que alcançaram o tipo de prosperidade que o mundo reconhece. Mas o que ele descobriu não estava no saldo bancário deles, estava no que eles acreditavam antes de qualquer resultado. Eles tinham certeza antes da evidência, certeza antes da colheita. Eles acreditavam que a raiz da prosperidade está na mente e que a fé é mais ferramenta do que fuga. E se você prestar atenção, vai perceber que o Salmo 23 já dizia isso. O Eterno é meu guia. Não é apenas uma imagem bonita, é uma construção de identidade. O salmista não supõe, ele afirma. Ele não diz, talvez eu tenha, mas sim, nada me faltará. Isso é um estado mental. Uma convicção, um tipo de certeza que muda a sua frequência vibracional. Essa afirmação é uma alavanca de realidades. Não é um desejo, é um decreto. Quando você diz que nada te faltará, você está se alinhando com uma fonte inesgotável de provisão. Você está treinando sua mente para enxergar soluções onde outros só veem problemas. Você está ativando seu cérebro para encontrar oportunidades até mesmo em ambientes de escassez. Porque a abundância verdadeira não é ausência de crise, é presença de clareza. Hill chamava isso de crença dominante. Aquela que ocupa sua mente, seu foco, sua energia, até moldar sua realidade externa. Ele dizia, tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas com uma condição, precisa estar impregnado de emoção, precisa de repetição, de intensidade, precisa ser cultivada como um jardim interno, dia após dia, até florescer em comportamento, em atitude, em resultados tangíveis. Agora me diga, quantas vezes você já recitou "nada me faltará" sem realmente acreditar nisso? Quantas vezes sua boca disse uma coisa, mas sua mente estava dominada por medo? Quantas vezes você falou em abundância enquanto sua alma vibrava em escassez? Muitos. De nós falamos palavras poderosas, mas vivemos prisioneiros da limitação. Temos fé no domingo, mas medo na segunda. Sonhamos grande, mas agimos pequeno. A mente está dividida. E uma mente dividida não tem poder criativo. Hill viu isso, e a Bíblia também. A transformação verdadeira começa quando existe unidade entre o que se crê, o que se pensa e o que se faz. A mente precisa estar convencida antes que o mundo obedeça. Esse é o primeiro código da transformação. Fé como energia criadora. Fé como linguagem silenciosa que a vida entende. Como sinal que o universo responde. Como tecnologia espiritual capaz de criar realidades. Hill dizia que a fé é o único antídoto contra o fracasso porque ela move. Fé transforma medo em coragem, dúvida em movimento, escassez em fluxo. E o Salmo 23 é um manual disso. O Eterno é meu pastor. Quem declara isso abandona o medo como guia. Isso não é poesia, é reprogramação subconsciente. É alinhamento entre mente e espírito.
É como se você dissesse para a sua alma: eu estou seguro. Mesmo que tudo pareça inseguro, essa certeza silenciosa transforma. Ela muda sua frequência emocional. Ela afasta você da mentalidade de sobrevivência e coloca você no caminho da verdadeira abundância. E mais, essa afirmação acalma o sistema nervoso, reduz o cortisol, organiza seus pensamentos. Ela não apenas alimenta o espírito, mas também influencia sua biologia. A fé, quando genuína, afeta até a sua postura. Quem crê, caminha diferente, fala diferente, enxerga o mundo com lentes mais claras. Mas por que então tanta gente continua presa na escassez? Por que tantos que creem vivem como se faltasse tudo? Porque há um abismo entre repetir um versículo e vivê-lo, entre dizer com os lábios e crer com a mente, entre o discurso e a vibração, entre decorar e incorporar. E o que transforma é o que você incorpora. Querem mudança sem quebrar padrões, querem prosperar sem renovar a mente, desejam a colheita com sementes antigas. E isso não funciona. Hill insistia na prática da autossugestão. Repetir com intenção, com emoção, com foco, até que a mente aceite como verdade. A Bíblia já dizia: a fé vem pelo ouvir. Ouvir com atenção, com profundidade, com constância. E o que você tem ouvido? Se você acorda dizendo: não tá fácil, o dinheiro some, tá tudo dando errado, você está alimentando uma fé ao contrário, uma crença dominante de escassez. Mas quando você diz com convicção: nada vai me faltar, mesmo que tudo pareça contrário, você envia um sinal profundo, um sinal que vibra com direção. Eu continuo, eu confio, eu cresço. Talvez hoje você esteja chorando, talvez hoje você esteja em ruínas. Mas se você continuar, afirmando mesmo com lágrimas, algo dentro de você vai se levantar. Esse é o segredo que Hill percebeu. O sucesso é de quem age mesmo com dúvida. Fé viva é fé teimosa, fé que insiste, fé que permanece, fé que constrói no invisível até que o visível se curve. E tudo isso está no Salmo 23. O Eterno é meu guia. Isso define quem lidera a sua jornada. Nada me faltará. Isso define no que você crê. Essa sequência muda tudo. Enquanto o mundo corre atrás de mais, o salmista revela o que é maior: a paz de quem já se sente cuidado. E cuidado não é passividade. É confiança que gera ação com direção. O descanso, que cura, a paz que orienta. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me com calma às águas tranquilas. Essas palavras não são apenas uma imagem bucólica. Elas são uma descrição de um estado interno. São uma metáfora de equilíbrio profundo, de clareza mental, de saúde emocional. Elas apontam para um lugar onde poucos conseguem chegar porque vivem constantemente em modo de sobrevivência. Mas, aqui, o salmista está falando de algo maior, um descanso estratégico, um alinhamento com a fonte, uma reconexão com a origem. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Isso não é uma fuga da realidade. É a construção de uma nova realidade a partir do descanso. É a pausa que cura, a desaceleração que limpa o ruído mental. E vamos ser sinceros, quantas vezes você permitiu sua mente descansar de verdade? Quantas vezes você desligou não só o celular, mas os pensamentos acelerados, os medos repetitivos, as preocupações que ocupam espaço demais? Descansar em pastos verdes é um símbolo de confiança, de saber que mesmo enquanto você pausa, Deus trabalha, que mesmo quando você solta o controle, a provisão continua fluindo. Muitos confundem descanso com passividade, mas aqui há intencionalidade. Esse é o lugar onde a alma respira, onde o coração ouve melhor, onde a mente volta a ver com nitidez. Quando você aprende a descansar, você aprende a confiar.
Quando você confia, você acessa a verdadeira força. Guia-me com calma às águas tranquilas. Aqui está outro código profundo: ser guiado com calma. Isso é o oposto da pressa moderna. É o contrário do desespero que vemos todos os dias. As águas tranquilas representam a mente em paz, representam a clareza, representam um estado onde a intuição volta a funcionar, onde as respostas surgem sem esforço, onde a sabedoria tem espaço para emergir. Hill falava muito sobre o poder da mente calma. Ele dizia que grandes ideias não nascem na agitação, mas na serenidade. E essa serenidade é um músculo que você treina. Se você está sempre correndo, se nunca silencia, se nunca desacelera, você não está acessando o seu melhor. O barulho do mundo exterior pode abafar a direção divina. Jesus, que tinha todas as responsabilidades possíveis, se retirava para orar, para silenciar, para se reconectar, porque até ele entendia: quem não para ouvir, vive correndo, sem direção. O Salmo 23, nesse trecho, nos ensina a fazer algo que a maioria ignora: desacelerar para realinhar, respirar para escutar, confiar para avançar. A maioria das pessoas tenta encontrar paz depois que tudo está resolvido, mas o salmista ensina que a paz vem antes, que a paz é a base, que o descanso não é recompensa do fim, mas estratégia do começo. Napoleon Hill, em suas pesquisas, encontrou algo semelhante. Os mais bem-sucedidos não eram os mais acelerados, eram os mais centrados. Eles sabiam quando agir, mas também sabiam quando parar, quando ouvir, quando esperar. E essa sabedoria os guiava com precisão. Mas por que isso é tão difícil hoje? Porque estamos viciados em ruído, em urgência, em fazer sem refletir. Porque confundimos movimento com progresso. Mas tem gente que se move muito e avança pouco. Tem gente que produz demais, mas vive de menos. Os pastos verdes e as águas tranquilas são um convite para a reconexão. Reconexão com o que você, reconexão com sua essência, reconexão com sua fé. Esse trecho do Salmo 23 é um antídoto contra a ansiedade. Ele redefine o sucesso. Sucesso não é fazer mais, é viver com direção. É andar guiado, não guiado pela ansiedade, mas guiado pela confiança. Aqui está o ponto. Só pode ser guiado quem entrega a direção. Só pode andar em paz quem solta o controle. Só pode descansar quem realmente crê que está sendo cuidado. Por isso, esse trecho é tão transformador, porque ele não te convida a fazer mais. Ele te convida a confiar mais, a entregar mais, a desacelerar o corpo para acelerar a alma. Então agora, respire fundo. Olhe para dentro. Pergunte-se: onde estão os meus pastos verdes? Quais são minhas águas tranquilas? Qual parte da minha vida precisa de mais silêncio e menos ruído? Porque a verdadeira abundância começa aí, na clareza, na confiança, no descanso que renova, na certeza de que você é guiado. E se isso fez sentido para você, comente: eu descanso porque confio. Eu sou guiado com paz. Essa não é só uma frase, é uma ativação. É uma escolha de frequência. É uma nova direção para sua mente e sua vida. A coragem no vale, a presença que sustenta, a abundância que permanece. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Até aqui, falamos de descanso, de águas tranquilas, de pastos verdes, mas a jornada não termina aí. A vida real não é feita só de paisagens calmas. Ela também nos leva por vales escuros, por noites longas, por momentos em que a fé é desafiada não com argumentos, mas com silêncio, com dor,
com ausência de respostas. O salmista sabia disso. Por isso ele muda o tom. Agora ele fala do vale da sombra da morte. Não como uma hipótese, mas como uma certeza. Ainda que eu ande. Repare, ele não diz se eu andar, mas quando eu andar. Porque cedo ou tarde todos nós passamos por vales, e o que sustenta você lá não é a ausência de medo, é a presença que caminha junto. Tu estás comigo. Essas 4 palavras são a âncora da alma no meio da tempestade. Elas não eliminam o vale, mas redefinem a sua experiência nele. Não muda a paisagem, muda a perspectiva. Aqui entra uma chave poderosa de Napoleon Hill. Ele dizia que todo fracasso carrega em si a semente de um benefício equivalente. Ou seja, o problema nunca é o vale. O problema é se você atravessa ou se você para. A sombra do vale não tem poder sobre quem segue andando. Mas quantas vezes você parou? Quantas vezes você congelou porque o medo parecia mais forte que a fé? O salmista ensina: a travessia é a vitória. Mesmo quando os sentimentos não cooperam, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário, o segredo está aqui: não temerei mal algum. Não porque o mal não existe, mas porque a presença é maior. E essa presença ativa um poder esquecido por muitos, a autoridade espiritual. Quando você sabe quem te acompanha, você muda a forma como enfrenta os desafios. A tua vara e o teu cajado me consolam. Esses instrumentos têm significado profundo. A vara representa correção, proteção, o afastar do perigo. O cajado simboliza direção, o trazer de volta ao caminho certo. Ambos são consolo, porque consolam não com conforto superficial, mas com firmeza, com orientação, com cuidado verdadeiro. Isso nos mostra algo vital. O consolo real não é anestesia. É clareza, é saber onde você está, é saber para onde ir, é saber que não está só. Quantas vezes você pediu a Deus que te livrasse do vale, quando na verdade Ele queria te ensinar a atravessar com coragem? Hill dizia: a persistência é fé em movimento. E o Salmo 23 mostra isso em cada linha. A fé aqui não é sentimento, é direção. É caminhar mesmo com lágrimas. É declarar presença divina mesmo quando tudo parece vazio. E se você está num vale agora, entenda: Ele não é seu fim. Ele é o corredor entre estações, o escuro que antecede a clareza, o silêncio que prepara o novo som. Mas você precisa continuar andando. Declare agora: mesmo no vale, eu avanço, porque tu estás comigo. Essa é mais do que uma frase. É uma decisão interna. É o ponto de virada entre paralisia e movimento. E, quando você atravessa, algo muda. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aqui está a promessa pós-vale. Não é apenas livramento, é exaltação. É mesa posta no lugar mais improvável, na frente de quem duvidou, de quem zombou, até mesmo dos medos internos que tentaram te sabotar. A mesa é a imagem da restauração, da honra, da abundância. E o óleo na cabeça é símbolo de separação, de propósito, de renovo espiritual. O cálice transbordando não é apenas suprimento, é excesso, é mais que o suficiente. É a abundância que nasce depois da fidelidade no vale. Perceba a progressão. Quem descansou com confiança, atravessou com fé, agora vive com plenitude. E isso tudo nos leva ao final do Salmo. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse não é apenas um fim, é um novo começo. Bondade e misericórdia deixam de ser eventos esporádicos. Elas se tornam companhias constantes. E o verbo é claro: me seguirão. Você não precisa mais correr atrás de bênçãos. Quando você alinha mente, fé e presença, as bênçãos seguem você. Isso é viver guiado. Isso é prosperar de dentro para fora.
Isso é abundância sustentável, e o salmista termina onde muitos nem sequer começam, na presença. Habitarei na casa do Senhor, ou seja, permanência, intimidade, comunhão contínua. Napoleon Hill dizia que os grandes não apenas tinham metas, tinham uma conexão com algo maior, um senso de missão, uma entrega a uma inteligência superior. E o Salmo 23 nos revela isso de forma viva. A verdadeira abundância, a verdadeira vitória, a verdadeira paz não vem da força humana, mas da caminhada consciente com o Eterno. Então, agora respire, sinta, interiorize. Você descansou, você atravessou. Agora é hora de permanecer. Declare: a bondade me segue, a presença me guia. Eu não tenho falta, eu vivo guiado. Essa não é uma conclusão, é uma ativação. Você está pronto para viver em outro nível? Porque o Salmo 23 não é só um texto antigo, é um código de transformação mental, emocional e espiritual. E ele começa aqui agora com uma escolha: confiar, caminhar, permanecer.